Saúde ainda é a melhor coisa que existe nesse mundo. Por isso, a gente precisa tomar cuidado para não deixar a doença aparecer. O nosso assunto aqui é saúde, mas hoje vamos falar de uma doença perigosa que pode ser prevenida com um exame anual: o câncer de próstata. Depois dos 50 anos de idade, o homem tem que ficar muito atento, pois é a partir daí que o risco aumenta. No programa de hoje, vamos ver o que é o câncer de próstata e o que precisa ser feito para preveni-lo. Vamos ouvir um especialista no assunto e conhecer os tratamentos disponíveis para quem já desenvolveu a doença. O câncer de próstata é um assunto que costuma incomodar os homens. Tem gente que até prefere fazer de conta que o problema não existe. Mas essa doença é uma realidade e um perigo. Pode até matar. E mata mesmo se não for tratada a tempo. A cada ano, mais de 14 mil casos de câncer de próstata acontecem no Brasil. E são mais de 5 mil mortes por ano. A próstata é um pequeno órgão que produz parte do líquido do esperma. Fica abaixo da bexiga e aumenta naturalmente de tamanho a partir dos 45, 50 anos de idade. Para a maioria absoluta dos homens, o aumento do tamanho da próstata não traz grandes problemas e quase não é percebido. Mas em alguns casos, as coisas se complicam. A primeira porção da uretra, que faz parte do sistema urinário, passa através da próstata. Por isso, quase todos os problemas causados pelo aumento de tamanho da próstata estão relacionados com dificuldades para urinar. Se o homem tem dificuldade de começar a urinar, sente ardência ou dor e o jato de urina sai sem força, pode ser um sinal de alerta do aumento da próstata. Alguns homens chegam a acordar várias vezes à noite com necessidade de urinar. Outros costumam também sentir dores ao ejacular. Nada disso significa que estão com câncer, mas a próstata aumentada, causando esses problemas, exige um exame imediato. Pode ser um tumor, e mesmo que esse tumor seja benigno, é preciso se cuidar. O problema é que nem todo mundo pensa assim ou sabe disso. Câncer de próstata é um tumor que aí da parte genital, não é isso? É infecção na próstata. Na idade de 35, 40 anos eu tenho que fazer o exame, né? É um exame de toque, né? Não, não sei bem o que é, não. Mas que é uma coisa agradável, eu sei que não é, não. Até hoje, ninguém sabe ao certo como é que o câncer de próstata começa ou quais são as suas causas exatas. Os médicos falam em fatores genéticos e fatores ambientais. Genéticos são aqueles fatores que existem na família, passando de pais para filhos. Isso significa o seguinte: se já houve um caso de câncer de próstata na família, o homem deve tomar um cuidado ainda maior. Já os ambientais são fatores externos à pessoa, como certos alimentos ou substâncias químicas. Sabe-se que o uso de gordura animal na alimentação, por exemplo, aumenta a produção de certos hormônios relacionados com o câncer de próstata. E acontece exatamente o contrário com a gordura vegetal e os frutos do mar. Mas a medicina ainda não sabe como é que esses fatores se somam para provocar o câncer de próstata. Estudos do Instituto Nacional de Câncer revelam que no Brasil o câncer de próstata é um dos que mais causam mortes entre os homens. Doutor, é possível reduzir esse número de casos? O que os homens devem fazer? O que o homem pode fazer? A tecnologia tem aumentado bastante as possibilidades de cura dessa doença tão letal. Só que, para que o homem tenha acesso a essa tecnologia, toda essa tecnologia médica, não só de cirurgias, mas também de tratamento medicamentoso, é necessário que o homem procure o médico na hora certa, na hora correta. Está provado que essa doença, ela aumenta a sua incidência progressivamente a partir dos 50 anos de idade. Então, seria a partir dessa idade que o homem deve anualmente procurar o urologista para que faça os exames preventivos. Porém, aqueles homens que tenham na sua família 2 ou mais casos de parentes próximos com câncer de próstata devem procurar o médico urologista a partir de 45 anos de idade. O câncer de próstata tem algum sinal mais evidente, algum sintoma que qualquer homem pode perceber na hora? A próstata pode adoecer por diversos mecanismos, tanto o mecanismo benigno quanto o mecanismo maligno. E as doenças prostáticas, tanto benignas quanto malignas, aparecem mais ou menos na mesma faixa de idade, depois dos 45, 50 anos. E os sintomas, eles são comuns aos processos benignos e processos malignos da próstata.
Os sintomas são principalmente dificuldade para urinar, o jato urinário é mais fino, o paciente passa a levantar várias vezes à noite para urinar, o jato torna-se interrompido também. Então, esses são sintomas tanto de uma doença quanto da outra. Volto a enfatizar isso. Porém, tanto uma quanto a outra são lentas na sua evolução. E o importante é fazer o diagnóstico do câncer de próstata. E para se fazer um diagnóstico de câncer de próstata, não pode esperar esses sintomas aparecerem. O paciente, o homem, deve procurar o urologista periodicamente para, através de um exame bem feito, um exame urológico bem feito, afastar essa possibilidade de um câncer de próstata numa fase inicial, antes que os sintomas eles apareçam. Todo câncer é basicamente uma alteração que acontece nas células. Só que no caso do câncer de próstata, essa alteração não costuma apresentar sintomas e a evolução da doença é lenta, muito lenta. Chega a levar 15 anos para atingir 1 centímetro cúbico de tamanho. Esse é o maior perigo. O homem às vezes pensa assim: eu não estou sentindo nada, para que ir ao médico? Só depois que aparecem os primeiros problemas urinários, ele procura um serviço de saúde. É por isso que o diagnóstico às vezes chega tarde demais, quando a cura já ficou difícil ou até impossível. Não deixe o preconceito complicar sua vida. Nenhum homem deixa de ser homem só porque foi examinado com um toque retal. Depois dos 50, faça exame todo ano. Para os homens que têm entre 50 e 70 anos de idade, a recomendação dos médicos é a seguinte: todo ano, sem falta, eles devem fazer um exame físico e o toque retal. O toque retal é capaz de detectar a maioria dos casos de câncer ainda no início. E sempre que houver suspeita de tumor, o médico vai pedir um exame de sangue chamado PSA. Esse exame, muito simples e relativamente eficiente, serve para orientar que outras medidas o médico deve tomar. Isso porque há outros exames que ele pode pedir se for necessário, como a ultrassonografia transretal e a biópsia de próstata. Mas o método mais simples e rápido de descobrir se existe um tumor na próstata é o chamado toque retal. O médico introduz o dedo no interior do reto e toca a próstata. Com o toque, o médico consegue sentir se a próstata está normal, aumentada ou com uma textura diferente. Se perceber qualquer anormalidade, ele fará outros exames para confirmar se a doença é um tumor e se este é maligno ou benigno. Se o toque retal é tão simples e rápido, por que tantos homens têm receio de fazer esse exame? Realmente, o exame é muito simples e muito rápido, indolor, mas sempre existiu esse tabu, essa vergonha, esse constrangimento dos homens, principalmente no Brasil, em se submeter a esse tipo de exame. No entanto, é um exame muito simples, volto a dizer, e que vai possibilitar um diagnóstico precoce e um tratamento eficaz e evitar uma morte. Quando o câncer existe, mas ainda se encontra no primeiro estágio, o tumor fica oculto e às vezes não pode ser percebido pelo toque. No segundo estágio, o tumor já cresceu e com o toque, o médico pode sentir perfeitamente a presença dele. No terceiro estágio, o tumor já atingiu a camada que envolve a próstata. Finalmente, no quarto estágio, o tumor atinge outros órgãos. Atualmente existem várias terapias para o câncer de próstata. De acordo com a evolução do câncer e com o estado geral do paciente, o médico decide o que é melhor em cada caso. E tem uma boa notícia para quem está preocupado. Nos estágios iniciais, o tratamento garante a cura em 90% dos casos. É outro motivo para se fazer sempre o exame todo ano. Não espere o sintoma aparecer. Depois dos 50, o risco de ter um câncer de próstata aumenta bastante. Faça o exame todo ano e fique de bem com a vida. Quem deixa para fazer o exame só depois que aparecem os primeiros sintomas, corre um risco enorme. É possível que o médico tenha de retirar toda a próstata, o que geralmente leva à impotência. Mas já existe uma cirurgia capaz de evitar que o homem fique impotente. Conforme o caso, o médico pode indicar a radioterapia para controlar o crescimento do tumor ou medicamentos que reduzem a produção dos hormônios que estimulam esse crescimento. A quimioterapia também pode ser indicada. Realmente existem diversas formas para tratarmos um paciente com câncer de próstata. A maneira como vamos tratá-lo vai depender do estadio ou estágio em que se encontra a doença do paciente e também das condições clínicas do paciente, como a sua idade, a sua atividade sexual, se existe ou não, e assim por diante. De uma coisa, os médicos não têm mais dúvida.
todo homem entre 50 e 70 anos de idade deve fazer o exame físico anual, incluindo o toque retal. Aliás, todo médico que atende a um paciente dessa idade, mesmo que a consulta seja por qualquer outro motivo, deve sugerir um exame completo e também o toque retal. Esse exame tem de virar rotina no Brasil. Uma rotina que vai salvar centenas, milhares de vidas. Muitos brasileiros ainda hesitam em fazer o toque retal por vergonha e preconceito. Outros alegam que não têm dinheiro para pagar um exame médico todo ano. Quanto à vergonha e o preconceito, a gente só pode dizer o seguinte: o câncer não tem preconceito e nem vergonha de matar. E se o problema é dinheiro, o homem pode procurar um ambulatório, um posto de saúde ou um médico que atende na empresa onde ele trabalha. O importante é se cuidar. Eu sempre me preocupei com o coração. Eu já achava, a idade vai ficando um pouco avançada, eu fazia sempre um check-up. E tem um problema de coluna, sempre tem muito cuidado também. Mas no setor de urologia eu nunca... como sempre aquele preconceito existe mesmo, não adianta a gente dizer que não existe, né? Eu sempre procurei evitar. Eu comecei a ver pela televisão, pelos jornais, várias reportagens a respeito do câncer de próstata e comecei a me preocupar. Mas mesmo assim a minha preocupação não foi o suficiente para mim marcar um exame com um urologista. Mas a minha esposa começou a me incentivar muito, falando, dizendo que já estava passando a hora, que tinha que olhar e tal. Então, mediante esses apelos, né, já preocupado, eu procurei um urologista e fiz um check-up. O médico me pediu alguns exames, eu levei para ele e através do toque retal eu já tinha notado que a próstata estava um pouco crescida e aí eu fiquei num período de observação. Com uns 120 dias, renovando novamente os exames, constatou-se que eu havia realmente um problema na próstata. Ele pediu para fazer uma biópsia, fizemos uma biópsia. Então, infelizmente, constatou que eu tinha um câncer em fase inicial. Então, depois do susto, vamos resolver o problema, né? E logo já me preparei para a cirurgia, fiz a cirurgia e hoje estou completamente são. Posso morrer de outra coisa, de câncer de próstata. Realmente, o preconceito é muito grande. A gente, entre os amigos, eles perguntam como é que foi, não mexo com isso, não, e tal. Então, eu até não daria uma mensagem para os homens, eu daria para as mulheres. As mulheres exercem uma influência muito grande. Então, principalmente na hora que estivesse bem descontraído, tomando uma cerveja, assistindo futebol, tocasse no assunto, para tormentar mesmo, porque, do contrário, é muito difícil a pessoa, infelizmente, o preconceito é muito grande e é muito difícil a pessoa ir. Muita gente pensa que consultar um médico uma vez por ano para dar uma olhada geral na saúde é coisa de rico. Mas não é bem assim. Isso é coisa de quem gosta de si mesmo e sabe se cuidar. Procure os serviços públicos de saúde. Esse é um direito de todo cidadão. Importante mesmo é se prevenir. Se você já passou dos 50 anos, não deixe a vergonha colocar a sua vida em risco. Faça o exame de próstata todo ano. E viva legal! Para maiores informações sobre este assunto, Disque Saúde. Fone 0800 61 1997. A ligação é grátis. Na internet, procure o endereço www.saude.gov.br. Clique primeiro o item Programas e Projetos e depois o item Educação em Saúde. Ali você vai encontrar o texto de apoio a este programa. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.